Hoje foi aquele clichê do jornalismo, especificamente nesse caso esportivo, de você ter o texto todo prontinho. Se fosse jornal impresso, a manchete já estava organizada, a questão gráfica da página já estava tudo esquematizado, e aí na hora de você mandar imprimir tem que voltar. Porque a beleza cruel e linda do futebol, ela traz reviravoltas no apagar das luzes. O Tottenham, minhas amigas, meus amigos, teve a faca e o queijo na mão por 2 vezes. No tempo regulamentar e na disputa de pênaltis, e tropeçou nos próprios cadarços, claro, com a qualidade do adversário também. Estava aqui com elogios a serem tecidos para uma partida muito correta dos Spurs até os minutos finais, e alguns deles é claro que valem. Antes de falar do campeão, antes de falar do PSG, já que o nosso canal ele é muito mais focado no futebol inglês do que no restante do futebol europeu, não me sinto nesse vídeo na obrigação de falar primeiro do campeão. Então eu vou falar primeiro do que é mais comum por aqui. Então vamos falar do vice-campeão do time inglês envolvido nessa Supercopa da Europa, que ficou muito próximo de conquistar 2 taças continentais num espaço de 84 dias, depois de 17 anos de jejum. Bate na trave. Bateu para fora, na verdade, né? A segunda disputa, a segunda cobrança desperdiçada pelo Mathys Tel, comprado pelo Tottenham agora junto ao Bayern de Munique, mas que não entrou bem na partida. Evidentemente não é o vilão. O Van de Ven também perdeu o pênalti, mas enfim, já chego lá. O que eu acho que tem de positivo nesse jogo do Tottenham, e tem alguns pontos, tem um plural de questões aí que eu acho positivas. Primeiro, foi um refresco para o próprio torcedor ver o treinador adaptando taticamente o time às demandas do jogo e ao adversário. Depois, eu não estou falando só do Andy não, depois de uma longa fila de treinadores muito monocromáticos, Mourinho, Nuno Espírito Santo, Antônio Conte, e o Andy, por mais que o segundo semestre da última temporada a gente tenha visto um Andy Postecoglou mais adaptável, especialmente quando jogando na Europa League. Mas de qualquer maneira foi bonito, acredito eu, foi algo para trazer um pouco mais de calma e de uma novidade bem-vinda para o torcedor do Tottenham ver o Thomas Frank adaptando o time, né? Defendendo num 5-3-2 e atacando num 3-4-3, com os laterais, os pontas, subindo, né? De um lado o Spence, que fez um muito bom jogo, e de outro o Pedro Porro, chegando na linha do meio campo, e o Pepe Matar se juntando ali, a dupla de ataque Richarlison e Mohamed Kudus. Os 3 fizeram uma boa partida, tá? Dos 3, a que eu mais gostei foi do Sarr. Achei o Sarr muito, muito bem. De cabo a rabo, o jogo dele até ele sair foi muito bom. O Mohamed Kudus foi muito bem também. Eu já gosto dele há bastante tempo, desde que ele chegou no West Ham. Desde dos tempos de Ajax, quando acompanhava um pouco menos, né? Mas é Ajax? Acho que é. O Kudus fez um muito bom jogo. E o Richarlison, ainda que não esteja, de momento, na ponta dos cascos tecnicamente, não está onde já esteve, e eu acho que isso é uma questão de ritmo de jogo, de sequência no time, ainda que não titular quando o Solanke estiver recuperado, né? O Richarlison vem de uma temporada muito picotada por lesões, quer dizer, de temporadas, né? O pós-Copa dele é picotado por lesões, pelo sacrifício que ele fez na Copa, inclusive. Mas enfim, dedicação não falta, né? Nunca falta. Richarlison em campo entrega 100%, e ele incomodou muito a saída de bola atrapalhada do PSG, atrapalhada pelos próprios erros, mas também por erros causados pelo Richarlison, que conseguiu finalizações perigosas em pelo menos 2 oportunidades causadas, erros causados por ele mesmo. Então, esse esquema do Tottenham, quando marcando um pouco mais à frente, era marcação homem a homem, então isso conseguiu atrapalhar muito o PSG voltando das férias, né? Quando o PSG estava voltando dos Estados Unidos,
da final da Copa do Mundo de Clubes derrotado pelo Chelsea, o Tottenham, assim como vários outros times, já estavam começando a pré-temporada, então isso deu para perceber sem muito giz no taco, né, o PSG hoje. Não que isso justifique inteiramente ou até majoritariamente a superioridade da proposta de jogo do Tottenham em grande parte da partida, mas sem nenhuma dúvida isso conta ponto, né? Como diria aquele glorioso analista de bar do sul do Brasil que me foge, é Chico alguma coisa, não é? Enfim, não confundir um Chico do banheiro com o Chico do outro. Os dois falam de bar. Não devia nem ter falado isso. Vamos lá. Então, enfim, o Frank, ele mostrando esse lado um pouquinho camaleônico, né? Não é, caramba, ele descobriu a roda, mas é algo positivo, é algo importante e que já era a marca do Brentford dele, que especialmente quando tinha um favoritaço pela frente, conseguiu por muito tempo ser uma pedra no sapato do Big Six. Teve uma temporada que ganhou 6 dos 12 confrontos. O Thomas Frank, que, enfim, elevou o Brentford a um patamar muito superior ao que ele deveria, e eu falo deveria quando olha para a folha do clube, que pelo Football Money, pelos autores do Football Money, essa é a melhor maneira de você tentar predizer uma temporada, olhando para a folha e não só pelas transferências. E agora ele tem um time com uma folha quase 3 vezes maior do que a do Brentford e que precisa ser mais protagonista do que coadjuvante, né? Taticamente, em proposta de jogo. Não foi o caso dessa vez e funcionou muito bem nessa estreia em jogos oficiais contra o PSG. A estreia do Christian Romero como capitão, fez um dos gols. Aliás, os dois zagueiros principais dos Spurs, eles estavam acompanhados pelo Danso hoje na trinca de zaga. Os dois costumeiramente titulares fizeram os 2 gols do Tottenham e estava tudo muito bem, estava tudo muito bom. O Tottenham começou a recuar um pouquinho demais na parte final do jogo, mas isso não teria sido nenhuma linha aqui do meu texto se não fosse um gol achado pelo Lee, que muda o jogo com esse chute e depois ele converte a própria cobrança na disputa. E o segundo gol do PSG eu considero indesculpável, tá? Eu sei que a zaga sai para tentar fazer a linha de impedimento para quem que cruza a bola? É o Dembélé? É o Doué? Não vou lembrar. Não é nenhum dos dois, já tinham saído, né? Enfim, para algum jogador do PSG, e aí quando eles foram dar um passo para voltar, a bola já estava chegando no Gonçalo Ramos, livre, leve e solto, no miolo da zaga, de uma decisão por título aos 93 minutos. Não pode, bicho. Não pode. Com 3 zagueiros dentro da área. Então, há uma falha do sistema defensivo enquanto coletivo dos Spurs nesse segundo gol. No primeiro, nem tanto, beleza, você pode falar, poxa, tinha que ter alguém ali para reduzir o espaço. O Lee ficou muito sozinho para dominar, arrumar e achar um belíssimo chute no canto do Vicário, mas o segundo gol para mim não dá, não pode acontecer. É para você mostrar nos treinamentos para tentar evitar um lance parecido no futuro. Vamos analisar aqui no canal na sexta-feira a questão do mercado dos Spurs, ainda buscando o Savinho, ainda buscando o Beretiese, ainda buscando reforços, então não vou focar muito mais nisso. Num clube, num elenco que ainda tem departamento médico para fornecer jogadores. Eu estou falando mais especificamente do Udogie, por mais que o Spence tenha ido bem hoje, e do Kulusevski, principalmente. Gostei da estreia do Palhinha também, viu? Em jogos oficiais, evidentemente. Eu acho que ele vai ser uma ajuda absurda para esse Tottenham. O Palhinha é muito bom jogador. Não sei por que não deu certo no Bayern, não acompanhei. Mas eu gosto muito do João Palhinha e acredito que ele será um pilar desse novo Spurs do Thomas Frank. Passando para finalizar, para falar de PSG, eu vou centralizar o meu discurso na grande polêmica do momento, que é a questão da meta do PSG, uma controvérsia arrumada, aparentemente, majoritariamente pelo Luis Henrique, né? São 2 discursos que se encontram em certos pontos, mas que são opostos em outros, o discurso do Luis Henrique e o discurso do Donnarumma. Por quê? Primeiro de tudo, se desfazer desse goleiro.
eu consigo entender o porquê. Eu acho o Donnarumma um muito bom goleiro debaixo das metas, na maior parte do tempo, e um goleiro decisivo em disputas de pênaltis. Mas ele volta e meia falha. Ele não é um goleiro de primeira linha para mim, não é um goleiro de primeira prateleira, pelo menos até aqui na carreira. E eu entendo o Luiz Henrique, por mais que o Donnarumma tenha sido fundamental para o título inédito da Liga dos Campeões, eu entendo ele buscar um outro goleiro. Eu só não entendo isso cair como uma bomba agora. Por que ele não foi... Por que a imprensa não foi brifada pelo PSG que o Luiz Henrique queria se livrar do Donnarumma lá em junho, para dar tempo das propostas chegarem? Para dar tempo, por mais que o Donnarumma em teoria já soubesse que o PSG não gostaria de tê-lo como número 1 para essa temporada, e aparentemente tinha aceitado reduzir a pedida da renovação de contrato para renová-lo, eu acho que a maneira como foi feita foi muito feia. Foi de muito sangue frio e cruel até com o Donnarumma. Os clubes eles podem ser assim. É a realidade do futebol. Tem o lado ruim quando o jogador ele fura a bola e não desce para o play, como o Gyökeres no Sport, o Isaac no Newcastle, mas tem o lado do clube quando ele também quer expulsar o jogador e efetivamente o Donnarumma está sendo expulso do PSG, que nesse momento derrete qualquer valor de mercado do Donnarumma. Se eu sou qualquer outro clube que queira o PSG, o Donnarumma do PSG, eu ofereço empréstimo pagando metade do salário. Não vou pagar 10 milhões. Só tem mais um ano de contrato, você quer se livrar dele, ele não vai ficar, vai ser um problema para o elenco se ele ficar, salário muito alto, então acabou qualquer possibilidade. Não que o PSG precise de muito dinheiro, mas enfim, estrategicamente, em termos de business, não é uma grande decisão. E aí o Chevalier falha no segundo gol do Tottenham, no gol do Christian Romero, só que o roteiro é bondoso, não com o goleiro novo do PSG, que veio do Lille, se eu não me engano, da seleção francesa, o jovem Chevalier, porque, meu amigo, ele não tem culpa de nada e a carreira dele está só começando no novo clube e desejo toda a sorte do mundo para ele. Mas o problema que o Luiz Henrique arrumou para ele mesmo era o holofote nele, né? Imagina perder com falha do novo goleiro, sendo que o teu goleiro que você está expulsando foi a estrela do título maior da história do clube. Ontem, né? Falando de maneira exagerada. Só que aí o Chevalier teve a oportunidade de, na disputa de pênaltis, defender a cobrança do Van de Ven e ser importante para a parte final dessa conquista. Portanto, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Não é que o Luiz Henrique agora esteja justificado e nem que ele estaria crucificado se terminasse com o título do Tottenham com falha do Chevalier. Mas é um primeiro capítulo que traz uma mini vitória para o Luiz Henrique em toda essa história, quando antes era uma grande derrota se fosse um vice com a falha do novo goleiro. Ainda acho que é uma crueldade, por mais que o mundo seja assim, de altíssimo nível, no futebol e na vida, eu acho que poderia ter sido manejado de uma maneira melhor pelo Luiz Henrique e pelo PSG. Até o próximo vídeo. Nessa quinta-feira vem a parte 3 das 4 partes dos 4 vídeos da projeção da Premier League, que começa já nessa sexta-feira. Um beijo.